por situações adversas, ir para o calabouço, sofrer angústia, sofrer muita dor, ele foi e elaborou um plano para salvar todo aquele povo da sua época. E tanto é que o plano deu certo, que José ele foi exaltado e foi colocado quase na mesma condição que Faraó. Então José, ele viveu ali durante aquele tempo, e o seu povo, todos os seus familiares foram resgatados e continuaram a descendência na terra do Egito. Durante 400 anos, esse povo de Israel, também chamado os hebreus, eles viveram na terra do Egito, até que um dia os governantes do Egito, eles começaram a olhar e prestar atenção que aquele povo que vivia naquela terra, eles estavam se multiplicando de tal maneira que Faraó começou a ficar com medo e a pensar que um dia eles poderiam causar uma rebelião. Então os governantes deu uma ordem para as parteiras que cada um filho varão que nascesse, as parteiras tinham que matar. Mas um deles não foi morto, que foi Moisés. E Deus usou Moisés para que tirasse o povo do Egito e perambulasse com eles no deserto, chegando na terra a qual Deus tinha prometido para Abraão há 430 anos atrás. Aquele povo ficou com medo de entrar e possuir a terra, porque existia ali pessoas que já moravam naquela terra. Então Deus fez com que aquele povo, eles ficassem vagando no deserto durante 40 anos, até que morresse aquela geração e viesse outra nova geração e tivesse coragem para tomar posse da bênção. E nós sabemos que nem Moisés entrou na terra de Canaã. O sucessor de Moisés, ele se chamava Josué. Josué, ele era um varão de guerra, ele era um chefe dos exércitos. A primeira conquista que Josué fez foi a cidade de Jericó, na qual Deus ordenou que ele rodeasse, tocasse a trombeta e derrubasse aquelas muralhas. Pois bem, o tempo foi passando e ali o povo de Israel, eles se esqueceram do que Deus tinha executado na vida dos seus antepassados. Pois bem, amada igreja, se você não entendeu até agora até onde eu quero chegar, onde Deus quer falar contigo, começa aqui a partir de agora o que Deus quer nos falar nesta noite. Às vezes nós nos esquecemos por qualquer coisinha na nossa vida do que Deus praticou no passado na nossa vida. Às vezes nós recebemos uma grande bênção, uma grande vitória, e às vezes Deus ele tem um certo tempo para tratar com o ser humano. Não é que Deus ele nos esqueceu, não é que Deus esqueceu do homem, é porque Deus ele tem os tempos certos dele para trabalhar. E às vezes nós estamos angustiados e pensamos que Deus ele nos esqueceu. Mas eu digo para você, irmão, que Deus ele nunca te esquece. Deus ele está sempre te guardando. Chegando aqui agora na história de Gideão, a Bíblia diz que por causa de um povo que Josué não expulsou da terra de Canaã, e um povo que deixou de ser conquistado, que são os amalequitas e os midianitas e os beduínos daquela época, que eram nômades, que mudavam de local para local, eles começaram ali a fazer um saque na cidade do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles ficaram ali durante 7 anos, debaixo de muito sofrimento. Eles esperavam, os amalequitas e os amonitas esperavam que o povo de Israel preparasse a terra, plantasse o trigo, e o trigo secava, madurava, eles colhiam o trigo. Quando eles estavam ali preparando para armazenar o trigo, vinha a comitiva de amalequitas e amonitas. A Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos e saqueavam toda a terra dos hebreus. Toda a cidade de Israel era saqueada. Eles tomavam ovelhas, tomavam tudo que eles tinham e deixavam o povo na miséria.
pessoas. Josué, Gideão, ele foi para um lagar, onde se malhava as uvas, esmagava as uvas para fazer o vinho. Ele estava ali malhando o seu trigo. Foi quando nós lemos aqui na palavra de Deus que ele aproximou-se dele o anjo do Senhor e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Glória a Deus. Eu pergunto a você nesta noite: tem alguém tímido e medroso aqui no nosso meio? Ninguém aqui é tímido? Todos são corajosos, né? Glória a Deus. Amém? E a Bíblia diz que Josué, ele tinha medo. Porque se ele não tivesse medo, ele não estava debulhando o seu trigo aqui escondido. Então Deus, ele chegou até Josué e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Glória a Deus. Às vezes, irmão, nós somos medrosos, nós somos covardes, nós somos